Aqui é a plataforma Lattes, né? Vocês já conhecem essa plataforma? Ou não? Eu não. Eu também não. Eu também não. Tá. Essa eu conheço. Qualquer professor que vocês queiram saber o currículo dele, o que o professor faz, vocês podem acessar a plataforma do CNPq, a plataforma Lattes, que aí tem o nosso currículo aqui, tá? O currículo acadêmico aqui. Então, pessoal, é só falar um pouquinho aqui. Eu sou doutor em administração pela PUC Minas, né? Sou mestre também pela mesma instituição. Também faço parte do grupo de pesquisa no PERI, lá do PPGA, da PUC Minas. E também sou integrante do quadro de avaliadores da revista Organizações e Sociedade. Essa revista tem Coalizar 2, é uma revista da Universidade Federal da Bahia. Também sou integrante do quadro de avaliadores da Regi USP, né? Inclusive eu tenho até um artigo para poder avaliar, da Latin American Business Review, in the International Journal of Scientific Research and Innovative Studies. Esses dois aqui são periódicos internacionais que eu tenho que revisar. O que é isso, pessoal? Todas as vezes que você submete um artigo para uma revista, é feita uma avaliação por pares. Essa avaliação é uma avaliação cega. Então, esses artigos caem para mim e eu também avalio. Sou um dos que avalio, tá? A revista Economia e Gestão e a revista, inclusive, a gente vai ter a conferência agora do SEMEAD no final do ano, eu também avalio, inclusive, este ano eu avaliei. Eu liberei um artigo domingo para eles, do SEMEAD. E aí tem a Enapex, da Universidade Federal de Alagoas também. Então, essas aqui são revistas que eu avalio. O que quer dizer isso, pessoal? Todas as vezes que eu avalio uma revista, obviamente, eu estou avaliando trabalhos, tá? E eu não sei se todos sabem, né? Vocês sabem, eu também sou orientador do TCC. Eu fui no semestre passado, já fui em semestres anteriores, várias vezes. E, inclusive, este semestre eu estou avaliando também, tá? Estou orientando esse TCC nessa modalidade presencial, né? Entre aspas, né? Vai acontecer por aula remota essas orientações, mas quem está no trabalho de conclusão de curso, vocês terão a minha aqui como suporte. Eu tenho especialização em engenharia de produção pela Federal de Santa Catarina e graduação em administração pela PUC. Então, a disciplina que a gente vai trabalhar é uma disciplina de engenharia logística, tá? E eu sou coordenador de engenharia logística das plantas da Powertrain. Então, a gente está falando de logística, eu já tenho uma experiência de mais de 13 anos na indústria automotiva, especificamente aqui na Fiat Chrysler, e tenho também 10 anos, né, como professor ali no Pitágoras, né, leciono no MBA, enfim, várias disciplinas ao longo dessa trajetória de 10 anos, né. A gente tem alguns de vocês aí tiveram aula comigo em economia, administração para engenheiros. Então, assim, a minha bagagem é muito ampla em termos de disciplina, né? Então, aqui a gente tem um pouco aqui de algumas formações, atuações profissionais que eu tenho, desde a faculdade de Pitágoras, na Fiat, alguns projetos de extensão que foram desenvolvidos como empresa júnior, fábrica de sabão, não sei se tiveram oportunidade de participar de algum, e os periódicos que eu reviso, igual eu comentei com vocês. Tem alguns prêmios, né? Deixa eu só liberar, aí já liberou. Tem alguns prêmios que eu recebi já ao longo dessa trajetória, troféu gestão da PUC Minas, vários reconhecimentos aí da trajetória profissional também. Fui também aluno de destaque na medalha de ouro no meu curso de graduação, conferida ao aluno que se destaca com maior nota, né, no curso. Então, assim, eu sempre procurei associar lado acadêmico do lado prático. Eu acho que esse é um caminho muito bom, né, para fazer. Tanto que eu tenho artigos publicados, eu tenho 4 livros publicados atualmente. Vocês observam aqui que eu tenho livro na área de logística, tenho livro na área de Lean Manufacturing, dentro da engenharia de produção, tenho um livro associado às redes sociais, e tenho também teorias, métodos e práticas interdisciplinares, que eu tenho um capítulo que eu falo de estratégias de turnaround, são estratégias para ambiente de crise. Tá? Alguns trabalhos que eu já publiquei em congresso, então tem vários trabalhos em congresso que eu venho publicando, sempre que eu posso eu participo, e eu tenho também alguns trabalhos técnicos aqui também que eu tenho no pipeline.
Como eu disse, né, eu participo dessas bancas de trabalho de conclusão várias vezes como orientador, então ao todo eu tenho todas essas, são 32 bancas que eu já participei, em termos de participação, né, efetivamente como monografia. Trabalho de conclusão de curso de graduação, eu tenho, isso aqui é de pós-graduação, são 32 em pós-graduação. Em graduação eu tenho 36 trabalhos, e as orientações eu já orientei trabalho de conclusão de curso, são cerca de, vamos lá, passou de 100, 112 trabalhos que eu já orientei. Então é muita coisa, né? A minha linha de revisão, minha linha de orientação, ela é bem ampla. Então, vocês tiverem trabalho de conclusão de curso, vocês podem contar comigo aí, que eu tenho um prazer em ajudá-los. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Então, a disciplina que a gente vai trabalhar é justamente de logística empresarial e engenharia de tráfego. É uma disciplina bastante interessante porque envolve a engenharia de tráfego. O meu trabalho de doutorado, pessoal, foi em inovação disruptivas em aplicativos de mobilidade urbana. Então, depois eu posso até mostrar para vocês, mas foi capa do Estado de Minas, então alguns de vocês devem ter lido, capa do Estado de Minas, do início deste ano. Na realidade, do ano passado, né? Nós estamos em 2020, não, início desse ano mesmo, logo em fevereiro deste ano. Também passou no Jornal da Rede Minas, a gente teve na Rádio América também, eu dei entrevista na Rádio América, na Itatiaia, foram 2 dias da Itatiaia, foi uma pesquisa que mapeou os impactos dos aplicativos de transporte na cidade de Belo Horizonte. O que isso tem a ver com tráfego? Total, né? Os aplicativos estão movimentando, estão mudando a forma como a gente se desloca nas cidades, ou seja, na mobilidade urbana. Tanto que a minha tese, justamente, ela vai defender um tipo novo de disrupção, que é a disrupção institucional, uma disrupção na mobilidade urbana, nas nossas formas de pensar, agir, e justamente a prática do dia a dia modifica. Então, ok. Alguém tem alguma coisa a dizer ou podemos passar para o nosso plano de aula? Pode passar. Ok. Bom, aqui, pessoal, o que vai acontecer, né? Não sei se vocês repararam, o semestre está bem curtinho, muito curtinho, são 14 encontros. O primeiro está acontecendo agora, dia 24. Então, o plano de aula de hoje é falar justamente da logística, uma introdução à logística, tá? E o que vai acontecer? Nós vamos ter o segundo encontro e o terceiro encontro. O terceiro encontro, no dia 7 de setembro, a gente vai ter uma atividade, tá? É uma atividade parcial que vai valer 300 pontos. Justamente essa atividade está relacionada Mas 7 de setembro é feriado. Não, pois desculpa, é na semana do dia 7 de setembro, tá? Não quer dizer que vai ser na aula do dia 7 de setembro, mas você colocou perfeito. Aqui é porque tá com uma formulazinha, mas eu tenho conhecimento, só que essa atividade, o que é essa atividade? Vocês vão fazer o estudo dirigido e as atividades do desafio nota máxima. Vocês fazendo essa atividade, entregando o comprovante que vocês fizeram o estudo dirigido, desafio nota máxima, vocês ganham 300 pontos, tá? É nesse sentido que eu estou falando. De qualquer forma, vocês precisam fazer, né, o estudo dirigido e o simulado desafio nota máxima, aí vocês ganham 300 pontos. Mas é para ser entregue nessa semana aqui do dia 7 de setembro, ok? Logo depois. É para a gente fazer e anotar no Word ou só para fazer pelo AVA mesmo? Não, vocês fazem no AVA e me dá um print na tela que vocês concluíram e mandam para mim. Eu já tenho todos os EDs concluídos. Por causa porque eu vim de outro curso. Então, eu já tenho todos os EDs concluídos. Como que fica, assim, essa situação dos EDs, então? Se você tiver todos os EDs que estão relacionados concluídos, você tira um print na tela que você fez o ED e me manda o print do desafio nota máxima. Tá? Wilker. Oi?
Mas quando você faz o desafio nota máxima também, o próprio sistema já valida, não é isso? Ou é obrigatório de tirar print e mandar? Não, neste caso, eu não estou me referindo aos pontos do desafio, não, tá? Eu estou falando o seguinte, que além dos pontos que você ganhar no desafio, você vai ganhar 300 pontos de atividades sim. sociais minhas, entendeu? Ok. Ou seja, basicamente é a mesma coisa. Você está fazendo sua obrigação e eu estou te dando 300 pontos por você fazer sua obrigação. Entendeu? Sim. Não, ok. Eu sou muito bonzinho, entendeu? Eu sou muito bonzinho. Professor. Né? Eu não tive aula com você. Depois você puder passar para mim, por favor, seu e-mail e seu telefone. Eu também não tô no grupo da turma, não. Se puderem me adicionar. Perfeito, pessoal. Inclusive... professor. Oi? Desculpa te interromper. Eu não entendi, eu achei que eu tinha entendido, mas aí eu percebi que eu não entendi nada. Você pode recapitular o que é para fazer mesmo? Essa questão do ED e do desafio nota máxima? Recapitulo, tranquilo. Antes de eu recapitular, eu só estou colocando aqui para não esquecer o meu telefone e o meu e-mail, ok? O que eu vou pedir para o representante de turma? Se puderem comentar o telefone de todo mundo, que aí vai colocando no grupo da turma. Isso, porque isso que eu ia pedir. O que eu peço sempre para os alunos fazer? Cria o grupo da disciplina, tá? Logística empresarial, e aí vocês me adicionam, né? E vocês entram no grupo, tá? Isso aí ajuda demais a comunicação, facilita o intercâmbio. Se tiver algum problema, vocês podem entrar em contato comigo, entendeu? Ok? Se vocês puderem colocar aqui no chat, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tem um negócio aqui de... O meu tá desativado. Ah, tá. Deixa eu... Eu entrei no... Eu também tá desativado. É porque eu tô como convidado. Eu não consegui, pelo meu AVA, entrar na aula. Só como pelo link que o Otávio mandou no grupo. Aí eu entrei como convidado. Não, todo mundo vai conseguir agora. Vai aparecer aqui, ó. Eu tô tornando todo mundo participantes. E aí vocês vão conseguir. E aí, em paralelo, eu já vou explicando o que eu estava falando. O que acontece? Na semana do dia 7, voltando aqui como atividade, eu vou distribuir 300 pontos. Só que eu só vou colocar 300 pontos para as pessoas que tiverem feito o desafio nota máxima e tiverem também feito o ED. Ok? Então, por exemplo, você tem que fazer o ED, você tem que fazer o desafio, dar um print na tela e me mandar. Pode mandar por e-mail mesmo. Tá, ok. Professor, mas que ED que é? Não, você tem aqueles EDs, né? Porque, como eu sou transferida, para mim os EDs eles são bem aleatórios. Tipo assim, extremamente aleatórios. Entendi, mas tem algum que está marcado para você fazer esse semestre, aparecendo no seu AVA? Não, no meu AVA não está nem funcionando, para você ter uma ideia. Então, aí vocês eu não tô nem matriculada nessa disciplina ainda. Eu só estou participando porque o Otávio falou que provavelmente eu vou estar nela. Entendi. Assim que você tiver matriculada, e na hora que você acessar o AVA, você vai ver os EDs que estão relacionados a você. Aí é só fazer, tá? Para vocês terem ideia, não é só eu que vou dar esses pontos, não, tá, gente? Tem outros professores também que vão dar pontos para vocês por realização do desafio do ED, tá? Foi numa convenção que a gente definiu. Agora eu acho que vocês conseguem clicar aqui em mostrar a conversa e aparecer. O meu continua desativado, o meu botão. O meu também está desativado ainda. O meu também continua desativado. É Wilker.ferreira. Eu vou ajudar aqui vocês aqui, ó. E meu portal aqui não está querendo abrir. Estou tentando aqui desde 6h30, não abre. Entendi. O portal está com um pouco de estabilidade mesmo, tá? Ele fala que você não possui aula ao vivo agendada, mas é porque eu acho que é o primeiro dia, né? O meu também tá assim. Estão vendo aqui meu e-mail? Ok. Professor, você posso mandar para você o número para você incluir a gente no grupo depois? Ou o grupo é só dos alunos?
Eu prefiro que vocês façam o contrário, tá? Vocês criem um grupo e me incluam. Pode ser? Tá ok. Pode. Eu só não tenho como mandar meu número. Ah, tá. Não, aí o que vocês fazem? Vocês me colocam no grupo de vocês, me adicionam no grupo de vocês, e aí eu coloco os outros como administrador e um vai adicionando os outros, né, também. Ah, ok. Aqui eu sempre acesso aqui, ó, pelo WhatsApp web aqui, fica rapidinho aqui, respondo rápido, então, tá? Isso é bom também se tiver alguma dificuldade, fica fácil também de, né, da gente resolver, comunicar, dia de prova. Sim. Bom, aí, pessoal, voltando aqui, né? Então, eu vou distribuir 300 pontos na semana do dia 7. E logo depois, mais à frente, aí eu vou distribuir 500 pontos numa atividade parcial, tá? Então, assim, essa atividade parcial não tem nada a ver com desafio e nem nada, não. É uma atividade que eu vou dar mesmo, até o dia 19 de outubro, tá? Perfeito? Beleza. Então, mais alguma pergunta referente a esses encontros? Vejo que está tudo muito enxuto. Seria possível você divulgar para a gente esse cronograma? Claro, assim que vocês criarem um grupo de WhatsApp, eu já mando isso lá no grupo. Tá? Ah, tá. É difícil decorar essas datas. Mas eu vou sempre falando, vou reforçando também, tá? Não se preocupa não, mas tá o grupo lá, eu divulgo, tem material extra também, tem alguns slides extras aqui que eu tenho também que eu gostaria que eu dividir com vocês. Entendi. Obrigada. Tá? Vocês, que eu estou vendo aqui, então, tem engenharia de produção e engenharia civil. Vocês sabem que quando vocês quiserem interromper, falar alguma coisa, vocês podem clicar aqui em levante a mão, né? Quando você levanta a mão, fica assim para mim, tá? Aí a Karine quer falar. Oi, Karine. Você está testando? Acho que ela estava testando, né? Bom, aqui o pessoal vai entrando, né? Aí, pessoal, vocês também conseguem também habilitar um coleguinha para poder entrar aqui na reunião, né, na nossa aula e tal. Tem algumas coisas que eu gosto de sempre falar na primeira aula, porque é importante, tá, pessoal, a gente alinhar isso. Em relação à prova, tá? Eu sempre dou um exercício preparativo para a prova, tá? Para vocês se prepararem mesmo para a prova. E geralmente o que eu faço? Nas aulas mesmo eu utilizo muitas perguntas, eu vou diluindo ao longo das aulas perguntas que eu vou colocar na prova. E eu também costumo, no final, faltando uma semana para a prova, dar uma revisão com o exercício, tá? Isso ajuda, então não percam esse tipo de exercício, porque ajudam muito vocês na prova. Geralmente quem faz fica mais tranquilo, tá? Fica mais fácil de fazer, ok? Eu não sei se a Perla, naquela época eu já passava esses exercícios preparativos para a prova. Cadê? Ela está aqui? Se a Perla Passava, fazia tipo uma revisão da matéria toda, saía fazendo um resumo do quadro de todos os assuntos. Isso. Eu lembro que na época você sabia revisando as teorias, complementando uma com a outra, o que faltou em um e tal. Perfeito. Então, assim, isso aí ajuda, tá? Ajuda bastante aí. Bom, o que eu falei com vocês é o seguinte. Este é o Kahoot, tá? Então, eu passei para vocês o Kahoot, né? Que é o kahoot.it. O que eu vou fazer daqui a pouco? Vai ter um quiz aqui, a gente vai ver quem que vai sair melhor no final da aula com esse quiz, tá? Mais pro finalzinho e tal. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. É tipo um game mesmo que a gente vai brincar aqui na sala de aula aqui para ver como é que vocês estão, tá? Mas enquanto isso, eu preciso começar a disciplina. Eu sou suspeito de falar porque eu já trabalho com logística, igual eu comentei com vocês, são 13 anos trabalhando com logística, né? Então é muito tempo.
Nesses 13 anos, pessoal, uma coisa que eu falo com vocês é uma área muito promissora, uma área muito legal de se trabalhar, porque tem muito emprego, costuma ter muito emprego sempre em logística, tá? E, por exemplo, no caso da engenharia civil, você entra num âmbito muito interessante que é a engenharia de tráfego, a gente sabe que a gente tem caos, né, em várias cidades do mundo, questão do planejamento urbano, e a gente tem novos aplicativos aí e aí, como é que vai ficar? Né? Para quem já viu, e os drones lá de Dubai, essas novas tecnologias aí autônomas, como é que vai ficar isso, né? E assim, já está batendo ali, já está batendo na porta, né? Uma vez que a gente tem infraestrutura de internet que possa habilitar essas tecnologias, a gente vai ter aí um movimento disruptivo acontecendo, né? Então, vocês estão vendo a Starlink colocando satélites na órbita do planeta para tentar colocar a internet em todos os cantos, né, do planeta. Então, isso vai aumentar, inclusive, a velocidade de conexão, permitindo que informações sejam transmitidas, compartilhadas o tempo todo. É um elemento que a gente precisa para poder dar esse salto, esse novo salto quântico para tecnologias autônomas. Então, é uma disciplina, assim, que é muito legal, porque a gente está falando algo que é tradicional, que é a engenharia de tráfego, consolidado, a logística empresarial, algo consolidado, mas, ao mesmo tempo, algo que está se passando por uma disrupção. Os caminhões hoje, por exemplo, na mina, não tem mais motorista. Muitas minas não têm motorista de caminhão. E aí, como que vai ficar? Né? Então, a gente vai poder fazer discussões bastante interessantes. A minha prova, pessoal, é uma prova mais prática. Eu gosto muito de provas práticas. Então, assim, eu gosto de dar uma situação e fazer você pensar na prova em cima daquilo que a gente vai discutindo, que a gente vai aprendendo. Não gosto de decoreba, não acho que decoreba leva alguém a lugar algum, porque o nome já fala, decoreba não é aprendizado. E o aprendizado, sim, é aquele que se aplica, é aquele que você retém, aquele que você vai usar e vai te ajudar aí na sua trajetória profissional. Então, vamos falar um pouquinho dessa disciplina aqui de engenharia de tráfego e logística empresarial. Né, pessoal? A logística, não sei se vocês sabem, né, que tem gente que fala assim, logística é loja, tem a ver com lojas, né? Não tem nada a ver com lojas, logística, assim. É ok que a gente atende varejo, né, como fluxo, como atividades, como processo, mas não é algo voltado para a lógica, né? É um processo amplo, é um processo que envolve diversas etapas, está relacionado ao nosso cotidiano, né? Às vezes a gente não percebe a importância dessa logística, mas lá no passado ela já era muito forte, a necessidade da gente transportar material bélico, não só material bélico, como outros produtos também. Então, a gente precisa se atentar que há logística em tudo. Né? O mais simples objeto do supermercado, ele justamente está ali porque tem uma operação logística envolvida, o preço está associado a essa operação logística. E quando a gente fala também em engenharia de tráfego, da mesma forma, o preço dos produtos nossos depende do modal que você usa, depende da eficiência do transporte. Então, uma coisa sustenta a outra e se interrelaciona. Então, dentro desse processo, então, a gente tem o transporte como um dos pilares e como uma atividade que é muito fundamental para a logística e, ao mesmo tempo, corresponde a um dos maiores custos que um país possui. Né, que é o custo de transporte. Então, a gente vai versar sobre essas categorias, esses conceitos, que é a logística empresarial, a cadeia de suprimentos. O que é uma cadeia de suprimentos? Ou o supply chain management, né? O que é o transporte em si, como ele se desdobra, quais são os mecanismos de roteirização existentes. Acabei de falar de modal, o que é o modal rodoviário, aéreo, marítimo, ferroviário, aquaviário, enfim, onde que eu vou usar, quando um é melhor do que o outro, quais são as diferenças existentes em custo, e a própria engenharia de tráfego. É interessante a gente falar isso, né, porque para quem é do lado, quem lembra, né,
ali próximo da Leroy Merlin, de Contagem, a gente tinha um sisteminha ali de transporte, que o transporte era aéreo, né? Através de uma espécie aí de bonde, era um bondinho, não era um bonde, né? Era um transporte aéreo através de cabos, em que a fábrica, aquela fábrica da Leroy Merlin, transportava matéria-prima da fonte dela para a fábrica de cimento. Então, assim, a gente observa esses elementos aqui muito presentes. É a Levi Veríssimo. Levi. Oi. Desculpa te interromper, boa noite. Sua tela parou de compartilhar aqui. Parou de compartilhar ou eu voltei para o Teams? Você voltou para o Teams. Ah, tá. Não, é porque eu fui falar com vocês aqui, ó. É porque eu tô vendo que a mãozinha tá levantada aqui da Levi Veríssimo. Oi, Wilco, foi eu que levantei a mão aqui. Eu queria só tirar uma dúvida, mas você meio que já respondeu minha pergunta, mas ainda fiquei um pouco de dúvida ainda. Sim. A respeito da engenharia de tráfego. Eu sou um pouco leigo, mas o que eu vejo é que a engenharia de tráfego, só a engenharia de tráfego, tirando a logística, ela é mais voltada para a área de engenharia civil, no caso? É porque... Não. Você tá muito perspicaz na sua fala, porque a gente observa que os engenheiros civis estão muito presentes no ramo da engenharia de tráfego, tá? É um braço da engenharia civil associado à logística que cuida da infraestrutura logística, né? Por exemplo, o tamanho das vias, onde tem ciclovia, como que a gente trabalha o contexto da cidade no âmbito geral, dos planos plurialtimétricos. Então, assim, a gente pensa a cidade neste contexto. Mais adiante vocês vão ver aí quais são os elementos dentro da engenharia de tráfego, mas nada impede, tá, outra pessoa de trabalhar neste ramo, porém é um ramo que está mais presente, os engenheiros estão mais presentes, engenheiros civis. São ramos de concurso, por exemplo, concursos públicos, em que pede-se também engenharia civil, tá? É muito constante isso. Ok? Ok. Então, no caso, a engenharia de produção, nada impediria, né, o engenheiro de produção atuar nessa área, então. Não, nada impediria. Por exemplo, os concursos, às vezes pede engenheiro, em termos gerais, outra hora vai especificamente para engenheiro civil, mas não. Inclusive, não necessariamente alguém que tenha engenharia, é muito comum ter mais para engenharia, mas não necessariamente. O importante é você ter um conhecimento de logística, né, especificamente, e por trás disso todo um background de infraestrutura aí para poder calcular. Porque, por exemplo, você fazer um cálculo de um raio, de uma curva, né, você vai fazer um cálculo de quanto que vai ter que ter a via em si, é importante aí. A gente vai ver aí vários elementos que estão associados aí. Sim, beleza, okay? Bacana. Ok. Aí essa disciplina, ela começa falando bastante de logística e ela vai caminhando para engenharia de tráfego, tá? Então, vocês vão ver no livro seus, vocês vão ver aí que nos planos, tá um plano de aula mesmo aqui, eu posso abrir para vocês de novo aqui. A gente tem uma caminhada aí em direção à engenharia de tráfego. Falar de meio de transporte, porque é necessário conhecer, né, o que é o transporte em si, quais são os meios, e aí começa a engenharia de tráfego, lá, estuda as características para os projetos de tráfego, tá vendo? Transportes urbanos, as questões da vias, obras, né, como que a gente delimita raios, por exemplo, de curva, para não ter tanto acidente. Oi, Yogi. Oi? Não tá aparecendo na tela pra gente aí, não. Tá no Teams. Oi, parou? Deixa eu de novo aqui. Voltou? Voltou. Foi. Ah, então beleza. Agora então, desculpa aí, da primeira vez que eu falei. Que tinha voltado. Então, aqui tá aqui o pipeline, né?
o plano de aula que a gente possui. Então, vai falar um pouquinho de transporte aéreo, entra na engenharia de tráfego, as características para projetos de tráfego, transporte urbano, obras, vias e acidentes, transporte urbano e público. E aí termina, basicamente, a nossa aula, tá? E essas duas aqui são provas, né? Mas não necessariamente nessa ordem. Eu tenho uma prova aí no meio dos encontros aí, tá? Então, vamos voltar aqui. Vou fechar um caso de página, senão eu vou ficar doido daqui a pouco. Aqui, então, a gente tem esses elementos, né, da disciplina, uma apresentação, e aí a gente entra justamente nessas características, né, da logística, né? E aí o texto, ele vem, né, trazendo para a gente essa ideia de case, essa ideia de movimento, né, no diálogo do aluno, que é a logística do nosso cotidiano, um produto que a gente entrega na internet, que é o e-commerce, né? Diferentes canais de distribuição são utilizados para a gente ter aquele produto. E a logística, então, torna-se fundamental para a gente conseguir reduzir o preço dos produtos, maximizar o nível de serviço do cliente. E o exemplo, né, o case que vem trazendo essa primeira unidade é justamente essa empresa Tudo Eletrônico. Ela está há mais de 15 anos no mercado, teve seu crescimento atrelado ao mundo digital, que é e-commerce, tal como muitas empresas nascem assim, né? Assim, eu conheço um amigo meu que saiu lá da Fiat há alguns anos e ele estava vendendo pelo Mercado Livre, estava ganhando muito dinheiro no Mercado Livre, saiu e estava vendendo tênis através do Mercado Livre. Então, assim, essa empresa especificamente, ela teve um crescimento de 30% ao ano, porém ela começou a deparar com alguns problemas de logística, né, que impactou o seu resultado final. Inclusive, esse nível de serviço dela está tão baixo que acabou perdendo cliente. E daí a finalidade da logística, né? A preocupação da logística, porque se você entrega algo atrasado, você deixa de entregar, o cliente ele fica extremamente insatisfeito, principalmente em obra, né? Eu, por exemplo, eu invisto na área de construção civil também, eu invisto desde os 22 anos, para vocês terem ideia. Com construção mesmo, né? Realizando construção, casas, prédios. E o que a gente tem nessa área aí, pessoal, é que um atraso de um caminhão de cimento, uma carga de tijolos, qualquer elemento que atrasa compromete, porque a mão de obra fica lá esperando. Então você tem perda nessa área. Oi. Eu estou trabalhando nessa área, assim, que eu vejo que essa questão do transporte, igual na empresa que eu trabalho, eles têm muito fluxo de caminhões e de transporte material. E se tem uma queda ou nos caminhões ou falta alguma coisa, tem um atraso enorme da entrega do trabalho. E a mão de obra fica parada? Como é que fica aí? O que vocês fazem? Diminui o fluxo. Diminui. Aí, quando é reduzido, né? Eles tiram alguns caminhões, aí acaba reduzindo a produção. E como eles olham muito produção nesse sentido. Pois é, e assim, né? Agora, a sua empresa provavelmente ela não demerita o fornecedor ou o transportador, não, né? Ela reduz a produção, mas ela aplica algum tipo de multa? Não, pelo menos que eu saiba, não. Pois é, na Fiat é o contrário. Atrasou, multa. Parou a produção, multa. Entendeu? E o fornecedor é obrigado a pagar se for uma falha dele. Enfim. Então, assim, as empresas usam esses tipos de mecanismos também para poder otimizar, né? Esses elementos aí. O João quer fazer uma pergunta, João? Você estava falando do planejamento, de atraso, tudo. Eu uso até um programa que me ajuda muito, que é o Project. O Project me ajuda muito nesse planejamento aí do início, final, se vai ter algum atraso da obra.
Quem tiver curiosidade, dá uma olhada que ele ajuda muito. O MS Project é um programa da Microsoft, né? Ele é muito útil, né? A gente tem aí outros softwares na mesma natureza, que é o Primavera. Esses né, softwares são para gerenciamento específico de tempo em projetos, né? Você falou muito bem, né? Eu acho assim que todo profissional da área de engenharia, seja ele qual for, seja ele de produção, civil, fora da engenharia, gente, qualquer área, para você gerenciar, né, um projeto bem feito, são 3 pilares, né? Tempo, custo e escopo, né? E a qualidade está ali em volta daquele projeto, como gerenciamento e tal. Então a gente precisa cuidar para que as etapas ocorram no prazo devido. E todo cuidado é pouco. Então, por exemplo, com o MS Project, se você ainda tem riscos, né, implícitos usando o MS Project, está sujeito a atrasos de entrega de fornecedores, imagina sem ele, né? E o legal também é que você pode colocar folgas, né? Pode colocar latência dentro do software. Então, você consegue gerenciar melhor essas atividades. Porém, voltando no que a gente estava falando e o Euclides estava comentando, por mais que você planeje, se você não tiver um parceiro, uma empresa uma cadeia de fornecedores forte, você acaba também incorrendo aí, por mais que você planeje, num atraso que pode te gerar um pênalti financeiro. Então, é igual o colega estava falando lá, o Euclides estava falando, olha, eu reduzo a minha produção. Agora, olha que absurdo, você reduz sua produção porque o fluxo do caminhão aumentou ou porque os caminhões estão atrasando, e é muito complicado. A Fiat hoje, por exemplo, ela está vivendo um contexto em que os caminhões lá dentro da planta estão ficando muito tempo lá dentro da planta. E aí está acabando pagando o waiting time, que é esse tempo de espera do caminhão dentro da planta para as transportadoras. Então, se o caminhão tem a previsão de ficar só 4 horas da planta e fica 5, 6, 7, essa hora de excedente a empresa acaba pagando para a transportadora também, pela sua ineficiência operacional, em descarregar, em conseguir armazenar todos os documentos, movimentar todos os documentos, todas as matérias-primas, todos os insumos, no tempo devido. Então, a gente está falando de algo, gente, que realmente agrega valor ao negócio. A logística em si, Sun Tzu, na Arte da Guerra, já falava a importância da logística em estratégias militares. E hoje, cada vez maior a importância da logística, tanto que a gente tem aí, não sei se vocês estão vendo as notícias aí, tem uma empresa que já tem autorização para usar drones na entrega de delivery, produtos delivery, né? E aí, será que o motoboy aí, o boy que fica transportando no iFood, será que ele vai ter emprego, né, daqui a alguns anos? Será que isso vai virar uma prática? Como que vai ser? Será que isso vai pegar ou vai ficar igual patinete, bicicleta compartilhada em BH que não foi para frente? Então a gente tem que estar atento aí nesses movimentos. Isso tudo também está relacionado à engenharia de tráfico de matérias-primas, né, de insumos, né? Não é só de droga que existe tráfico, não, gente. Quem mais? Alguém quer falar mais alguma coisa aí? O João, o Euclides? Oi. Professor. Oi. Você acredita que você tem alguma justificativa por aquele patinete não ter dado certo em Belo Horizonte? Tem, as próprias pesquisas já fizeram várias, né, pesquisas que apontaram os problemas do patinete. Um deles, pessoal, era justamente o preço que cobrava para o usuário. O preço era alto, por exemplo, se você ficava 30 minutos com patinete, você ia pagar uns R$25, R$30 para ficar com patinete compartilhado. E aí que vem a questão, o preço era alto. Além disso, o governo não deu subsídio suficiente para essas empresas se manterem com esses patinetes, elas tinham que arcar com toda a manutenção. Como os usuários deixavam os patinetes espalhados, era um esforço logístico oneroso para poder pegar esses patinetes e reposicioná-los nos locais devidos.
além de né, que aconteceram roubos, etc. e tal, mas o principal fator mesmo era justamente a adesão do usuário. Você não teve uma adesão muito alta, pelo fato do custo ser alto, com manutenção, e o próprio custo mesmo, que advém da falta de subsídio do governo, e você viu que as empresas, né, que investiam nessa área, acabaram que não tinham motivação financeira para continuar investindo, tiraram seus patinetes de cena. É isso que aconteceu. Então, é um evento interessante, porque o que a gente observa? É legal a iniciativa, extremamente legal. Só que, como tudo na vida, nem todos os elementos sustentáveis, eles são, por si só, viáveis financeiramente. Sem o apoio do governo, fica complicado também. Eu acredito que o mesmo vai acontecer com os drones, se for olhar por esse ponto de vista, então. Agora... os drones não são baratos, entendeu? Não é uma coisa que é viável economicamente, que é muito caro o drone. Só que aí tem um detalhe, tá? A questão da tecnologia. Porque se a gente for olhar também por outro lado, o drone em si hoje é uma tecnologia cara, mas ela foi barateando ao longo do tempo. Então pode ser que o custo do drone reduza. Só que tem um elemento que difere ele de patinete, porque quando a gente fala do patinete, a gente está falando que o usuário em si, ele tinha que pagar caro por 30 minutos daquele patinete. Agora, o drone em si, ele é um ativo custoso, né? É um ativo de custo alto, de um preço alto. Porém, e o OPEX dele, ou seja, e o custo de deslocamento com ele, será que é mais barato que um motoqueiro em cima de uma moto? Será que hoje possivelmente ele é mais caro como investimento, mas será que daqui a algum tempo, quando essa tecnologia ficar mais barata, esse drone ficar mais barato, ele vai conseguir superar o custo de um delivery que eu pago para um motoboy? Então, assim, esses elementos aí, quando eu chamo atenção para isso, sua fala é muito relevante nesse sentido, porque a gente tem que ver se vai ser viável utilizar o E tem a drone. questão também da duração da bateria, né? Porque tem que haver uma melhoria tanto no custo do produto, né? Quanto no custo no desempenho da bateria, porque as motos, elas fazem aí, sei lá, 30 km por litro ou mais, entendeu? Então, assim... A vantagem do drone é que ele não tem um homem, né, especificamente, você pode programar ele para ele entregar no determinado ponto, porém tem esses elementos que você está falando aí. Agora, a tecnologia vai só melhorando, né? Carro elétrico, por exemplo, é inacreditável, né? Na década de 80, a gente tem um carro elétrico com a autonomia que tem hoje. Um carro elétrico de corrida até. Então, isso vai sendo alterado, né? Igual, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é uma tecnologia que a gente nem imaginava que a gente ia ter aí na década de 90, né? E aí, hoje, é algo que já está na nossa cultura. Será que daqui a pouco a gente vai ter uma disrupção na mobilidade, né, no transporte urbano de cargas, né, através de drone? A Amazon já faz isso dentro do perímetro fabril dela, porém é algo de se pensar. Será que, por exemplo, olha, eu sou uma pizzaria, o que vale mais a pena? Eu vendo muita pizza, eu investi num drone de 10 mil reais, que entrega lá no entorno, o que eu quero, ou eu ter os meus 3 motoboys, ou investir, por exemplo, em 3 drones, né? 30 mil reais. O drone não acidenta, transporte via aéreo. Então, assim, tem a questão da autonomia que você está falando. Será que a tecnologia daqui a um tempo vai estar eficiente a este ponto? Então, veremos. Né? Veremos. É um esforço aí que a gente faz ao longo do dia. Samuel Ribeiro. Oi. Desculpa, mas para com drone tem que ter uma autorização em um site específico, não é isso? Exato, tanto que só tem uma empresa até hoje que tem essa autorização. Eu vi na notícia essa semana. A empresa consegue autorização para operar com drones e delivery. Quando você
compra o drone, você tem que fazer o registro dele na ANAC. Então, na caixa já vem o código de registro dele, como se fosse um chassi de um carro. Você tem que entrar no site da ANAC, cadastrar ele e esperar eles te mandarem um documento que permite você estar voando com o drone. Mas, além disso, aí você tem a aplicação comercial do drone também, que você precisa de licença. Você não pode sair entregando produto, entendeu? E essa empresa, ela conseguiu essa autorização. E fica aí, pessoal, para a gente pensar, né? E aí? Será que é uma tendência? Será que é um bom investimento? Quem for fazer investimento nessa área? Então, tudo tem um risco. O Samuel quer falar, Samuel? Agora, só um comentário mesmo sobre essa parte de logística, né, de ver se tem custo que acaba compensando, que é o seguinte. Eu hoje trabalho no ramo de filmagem e fotografia, né, sou videomaker, e isso é uma coisa que ajudou muito esse tipo de pessoal do meu tipo, assim, que é autônomo. Por quê? Empresas de televisão hoje, como a Globo, por exemplo, eles não mandam mais uma equipe completa para poder fazer uma reportagem, alguma coisa assim. Eles costumam entrar em contato com quem eles têm, quando você entrar, você pode fazer um cadastro lá no site deles lá e falar assim, olha, eu trabalho com isso, eu sou editor, sou videomaker, sou fotógrafo. Em vez de eles gastarem dinheiro transportando um helicóptero, equipe completa, câmera cara, eles só entram em contato com você para você poder ir lá, filmar e mandar para eles. Então, se antes eles gastavam, por exemplo, assim, R$2.000 com combustível para poder estar rodando aí 2 horas com o helicóptero, eles pagam aí a diária para um cara que tem um drone, o cara vai lá, filma, eles não gastam muito, ainda gera emprego para a pessoa autônoma. Então, é uma coisa que acabou ajudando muito esse pessoal que trabalha por conta própria com essa parte. Pois é assim, depois eu mostro a minha pesquisa para vocês. Vocês concordam que a Uber, esse fenômeno do aplicativo, criou um novo tipo de emprego? Né? Pessoas que antes não tinham acesso não sei se vocês lembram aí, você estava no ponto de ônibus, o cara passava assim, Betim, Contagem, Belo Horizonte, Carrefour, aí gritava lá e você entrava no carro lá, o pirueiro, né? Aí hoje não. Ainda rola isso. Ainda rola, né? Mas hoje você tem o cara, o motorista do aplicativo que não precisa conhecer ninguém, só precisa ter o aplicativo instalado. Conectou lá e já tem acesso a uma ampla gama de pessoas que querem se deslocar para diversos pontos através de um caminhão, ou através de um carro que não necessariamente precisa ser dele, pode ser alugado e tal. Então a gente tem essa criação de emprego, essas disrupções sendo criadas, tá? E eu, por exemplo, no pós-doutorado agora, eu continuo investigando esses tipos de aplicações que estão promovendo essas alterações. Olha para vocês verem a reportagem, eu coloquei aí para vocês aí, ó. Eu não falei o nome da empresa, agora está escancarado aí. A iFood recebe autorização para fazer entregas com drones no Brasil. E aí? Né? Será que vai substituir o motoqueiro, o motociclista, né? Enfim, no futuro, não estou falando agora. Então, são elementos aqui, pessoal, a se pensar, porque isso é logística. Né? Nós estamos respirando a logística. Gera desemprego por um lado? Gera emprego do outro? Você acabou de falar um exemplo aí, né, dos drones e tal. Se a gente for olhar, precisa aqui, ó, para quem não viu ainda, transporte por drone autônomo Dubai. Então, assim, hoje já tem o táxi drone aqui, ó. Olha lá. O cara entra aqui e vai embora. Né? O shake aí, ó. Os árabes aí. Então a gente tem esse tipo de aplicação acontecendo, né? Tá aí, tá posto. Agora, à medida que essas tecnologias vão reduzindo o custo, automaticamente os governos vão regulamentando. Olha o Uber aí. Hoje não se fala mais em proibição do Uber. Se fala em tributação, taxar das cidades, justamente, né, terem outros mecanismos também para sustentar esse transporte via passageiro. Nos aeroportos tem locais específicos para os motoristas de aplicativo. Assim como qualquer outra profissão, é um emprego. Né? E isso é muito legal. Eu, particularmente, eu gosto de ver essas alterações, porque a gente está vivendo os anos, né, as nossas décadas, né? A gente está vivendo 2020, mas se a gente for olhar para trás, desde do ano 2000 para 2020, a gente está tendo alterações muito rápidas
numa velocidade incrível, né? E da agora para frente, cada vez mais, estamos acelerando cada vez mais essas alterações. Oi, Samuel. Samuel, quer falar? Esqueceu a mãozinha aberta para cima ou você quer falar mesmo? Não, esqueci a próxima aqui. Ah, não. Beleza. Então, pessoal, Gabriel, pode Boa falar? noite, professor. Boa noite. Fazendo os exercícios iniciais do AVA, eu vi muito falando sobre atividade de logística inicial e falando bastante sobre transporte, estoque e informação. Aí o que é exatamente informação na logística? Tá. Gente, a pergunta do Gabriel ela é muito pertinente, tá? A logística ela se assenta em 3 pilares. Exatamente esses 3 pilares vocês nunca podem esquecer. Estoque é algo físico, tangível, né? O nome já fala, né? Dá para você estocar. O transporte em si para deslocar a mercadoria, informação para quê? Quando o cliente faz um pedido, tá? Você precisa receber esse pedido de uma forma realística, assertiva, e esta acuracidade, ou seja, esta coerência nos pedidos, que o cliente pediu a cor verde e 3 unidades de uma tesourinha, você tem que receber aquilo no seu chão de fábrica, efetivamente, aquela tesourinha na cor verde, são 3 unidades. Então, a acuracidade nesse pedido, ele é muito importante, tá? Então, por que isso que a gente está falando? Quanto mais você conseguir reduzir o tempo de recebimento desse pedido, mais eficiente é o seu processo logístico. Por quê? Uma coisa é quando a demanda ela é empurrada, ou seja, você produz para estoque. Você produz, não, eu vou colocar um monte de tesourinha lá no meu processo de fabricação, porque isso vai me dar segurança, o cliente pediu, está pronto. A outra coisa é quando você produz sob encomenda ou de forma puxada, ou seja, à medida que o seu cliente vai te pedindo, você produz aquilo que ele te pediu e você entrega. Hoje, pessoal, as empresas estão enfatizando a produção puxada. É diferente lá da época fordista, que se você tinha a superprodução, produz um tipo de carro, desde que o modelo seja T, ou seja, o carro seja preto, para ter eficiência em custo e tal. Hoje a gente tem o que a gente observa, que é a customização em massa. Então você tem que ter flexibilidade produtiva, e isso aí os robôs te ajudam muito, mas você tem que ter assertividade nesses pedidos que são feitos. A Amazon, por exemplo, ela tem alguns mecanismos de inteligência artificial que entram num conceito de Data Analytics. O Data Analytics, ele justamente faz uma associação preditiva, ou seja, você até faz uma probabilidade, ou seja, uma previsão que o seu cliente vai te pedir naquela região uma quantidade e já manda o pedido para a fábrica com base no mecanismo de inteligência artificial. Então, nesse quesito, a informação é importante, que você tem um fluxo de informação acontecendo do sentido cliente para a fábrica e um fluxo de material acontecendo no sentido fábrica para o cliente. Eu tenho aqui em cima da sua pergunta aqui, uma ilustração do que ocorre. O cliente faz o pedido, tá? Para quem vai fornecer para ele, ou seja, o fornecedor. E o fornecedor, o que ele faz nesse sentido? Ele compra matéria-prima, fabrica, distribui até chegar no cliente, ou seja, você tem um outro fluxo acontecendo, que é o fluxo de materiais. Isso na logística é algo cíclico, algo interativo, tá vendo? É algo sistêmico. Todo o tempo isso está acontecendo. Quando você tem eficiência nesse fluxo aqui, automaticamente você consegue reduzir ou melhorar esse fluxo aqui, evitando estoques ao longo das cadeias, fazendo com que o seu transporte seja mais eficiente, o material chegar na hora certa, no tempo certo, no cliente certo, no lugar certo, entendeu? Tá claro? Tá claro, sim, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Então, professor, oi?
enviando para você no seu número o convite do grupo do WhatsApp, para você entrar, aí você disseminar aí também para o pessoal. Pode ser? Eu vi aqui, você que mandou aqui agora, não é João Carlos? Não, tá enviando aí agora. Não, eu mandei. Eu sou esse primeiro número aí. Ah, que bom. Tem como você Legal. me adicionar? Quem que fez o grupo? Pelo amor de Deus, por favor. O professor, podia colocar o link do grupo lá no AVA, que aí todo mundo consegue acessar o link. Coloco. Só mandar direitinho que eu... Aqui, ó, esse aqui? Será que tem como pôr no chat? Põe agora aqui também. Se vocês conseguirem acessar o chat. Legal, parabéns. Muito rápido. Jogar no porque chat eu não tenho AVA e eu vou demorar a conseguir colocar acessar. Acabei de jogar no site, no chat. Professor, Manda o link, por favor. Oi? Professor, eu acho melhor deixar no WhatsApp web aí para poder anotar o link, para depois eu acessar aqui. Eu também Deixar não consigo assim, acessar entendeu? o chat. Eu acho que é a única forma, porque meu AVA não está abrindo e não tem o número da pessoa que fez o grupo. Entendi. Aí eu vou só anotar. Obrigado. Vocês querem anotar aí? Vocês vão anotar isso aqui tudo? Bom, eu tenho paciência, mas eu acho melhor a pessoa aqui no chat mandar número, sei lá. É porque aqui do chat do Microsoft só é permitido para quem é membro. Ah, tá. Anota meu telefone aí, eu sou representante da turma. Manda mensagem que eu adiciono no grupo. O Arley que tá falando? Não, né? Não, Douglas. Quem? Eu acabei de enviar aí pro professor. Tá. Aqui, mas eu não consigo acessar esse chat aqui dessa reunião. Eu tô como convidada. É só o professor abrir Professor, no colocar o WhatsApp número ali que dá do para menino aí. enviar o número dele. Professor, Oi. por favor, aí essa parte do WhatsApp, deixa aberto aí para meu número, aí o pessoal anota meu número, manda uma mensagem que eu adiciono no grupo aqui sem problema nenhum. Faço isso agora. Ah, legal, vou fazer isso. Eu vou mandar para vocês aqui mensagem de massa também aqui, ó, para todos os alunos. Aqui, ó. Grupo WhatsApp. Pronto. Mandei também para vocês. Abre o WhatsApp aqui agora. Quem pediu? Eu já coloquei o link. Eu. Ô, Wilker, você já tá no grupo? Eu tô. Quer dizer, ainda Faz não. uma Natália, gentileza. obrigada, viu? Oi. Envia o livro, por favor, porque eu não tô tendo acesso. De nada. Tá, eu vou mandar o link para vocês. Valeu. Aí tem como você jogar o livro lá também, por favor? Ele aí, ó. Obrigado. Por nada. Esse número do WhatsApp aí com o final 0239 é de quem? Esse 0239? Euclides. É o meu. É você que vai estar mandando o link? Pode chamar lá? Manda. Pode me chamar. Tem um monte de gente no grupo aqui já também. Bom, então vamos voltar aqui para a aula aqui, enquanto a gente vai se organizando. Eu já mandei a mensagem para todo mundo aqui também por e-mail. Vocês vão receber por e-mail do APA. Oi? Qual a previsão da aula acabar? Só para eu saber. A aula termina 9h30. 9h30? Uhum. Tá. É porque eu tinha compromisso, era só para saber mesmo.
Ah, tá. Daqui a pouco termina. Então, aí tá acabando também o conteúdo, a gente vai fazer um quiz aqui, legal. Oi. É que eu dei uma perdida aqui, entrei depois, não sei se você chegou a comentar sobre esse assunto já, mas no AVA parece que sua matéria vai ser interativa. Vai ser quinzenalmente? Como é que vai rolar isso aí? Não, tá aqui não, viu, só. A matéria não é interativa, não. É AMI, Não, Aula Modelo Institucional. Aqui, ó. Disciplinas híbridas AMI. Ah, beleza. HMI. Aí, isso aqui são todas as disciplinas que colecionam também. Tranquilo. Então, toda segunda a gente tem um encontro. Nesse caso. É porque o que acontece? A gente vai ter várias disciplinas com H na frente, significa híbrida, que você tem um percentual maior de atividades acontecendo no portal delas. Por exemplo, você tem mais atividades para fazer na unidade 1, na unidade 2, na unidade 3. Sabe? Aquela pré-aula, aula, pós-aula. Você tem uma dedicação de tempo maior. Ah, tá, entendi, obrigada. Okay. Então, pessoal, vamos lá para o nosso conceito, né? Essa empresa Tudo Eletrônicos, ela tem uma sede administrativa em São Paulo, compra e vende, né? Distribui seus produtos de um CD. CD significa Centro de Distribuição, atendendo as demandas de 10 lojas físicas e também do e-commerce. No entanto, suas operações logísticas têm apresentado algumas problemáticas, como estoque desnivelados. Vou dar uma muda aqui de todo mundo aqui. Na hora que vocês precisar falar, é só desativar o mudo. No entanto, suas operações logísticas, né, têm apresentado problemas, estoque desnivelados, avarias, extravios, custos elevados. E o seu José, que é diretor da Tubo Eletrônicos, tem uma grande vivência na área de vendas e, por esse motivo, a empresa cresceu rápido, mas a sua experiência em logística é quase zero. Olha para vocês verem, né? Por isso, você deverá realizar um diagnóstico mapeando o fluxo dos produtos da empresa até a disponibilização do cliente para identificar quais possíveis pontos de ocorrência de falha. E aí entra a logística. Pessoal, só para vocês terem uma noção, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma modelagem matemática que eu desenvolvi com base nos conhecimentos que eu tenho, né, da área de logística e de estatística. Para vocês terem ideia, eu desenvolvi um modelo matemático que ele pega o almoxarifado, o IP, que é baseado nessa fórmula aqui, e o acabado, que é todos os estoques que a empresa possui no almoxarifado, entre operações e de produtos acabados. Para vocês terem uma ideia, eu já consegui reduzir 2,3 milhões de reais lá na FCA, com o que, pessoal? Com zero investimento. Zero investimento. E além de eliminar 2 mãos de obras com simples conceitos matemáticos formulados com base, tá? Isso aqui é um documento da FCA, inclusive, que eu vou apresentar para o diretor, que é modelagem matemática, a partir de estoques, conceitos, literatura, que esse aqui é meu livro. Tem um livro associado a justamente essa questão do Lean Manufacturing, para o mercado de acabados. E por que eu estou falando isso? A importância do conhecimento na área de logística, ele consegue refinar com zero investimento. Então, são oportunidades para vocês trabalharem, por exemplo, aqui, ó. Um simples cálculo, tá, gente, matemático, que não é simples, né, um modelo estatístico matemático, mas olha aqui, a quantidade de materiais que tinha antes e agora tem. Reduz muito o estoque. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Dá até para jogar bola aqui nessa área. Antes, depois, tá vendo? Então, isso melhora todo o fluxo e ainda reduziu uma mão de obra. Então, quando a gente fala dessa logística aqui que a gente está falando, que especificamente nesse caso aqui, que é Tudo Eletrônico, tem esse problema, é a capacidade que vocês possuem de visualizar soluções que podem ser empregadas. Então, para isso, no começo, no cerne da questão, é entender a logística em termos dos seus múltiplos desdobramentos, suas aplicações. Tá? E aí a gente entra aqui. O que é logística final, né? Ao conceito.
As primeiras coisas que pensamos é em transporte, né, principalmente em caminhões, mas vai além de transporte, envolve estoque, movimentação, armazenagem, como o colega falou, informações, planejamento, estratégia, né? Fazendo uma analogia, uma dona de casa tradicional, a qual tem inúmeras atividades que muitas vezes demandam ser realizadas ao mesmo tempo, atendendo a um custo estipulado e exigências de qualidade. Então, a logística, ela vai de frente a isso, porque o grande desafio da logística é a gente conseguir otimizar esses custos de fabricação. Olha, a dona, por exemplo, ela tem de fazer comida, lavar, passar roupa, limpar a casa, tudo em seu devido tempo, pois não pode levar seus filhos à escola com a roupa amassada ou sem refeição. Então, a logística, ela tem essas atividades que têm que ser planejadas, as atividades pontuais que a gente tem que realizar. Então, ela tem de realizar com eficiência suas atividades, atendendo o que realmente a família precisa. E no mundo corporativo, da mesma forma, tem que comprar, produzir, vender, entregar. Então, para conseguir o melhor resultado, precisa administrar muito bem o fluxo de materiais, informações, o financeiro, que é quando de dinheiro o impacto no estoque, de forma a trazer o menor custo e o melhor serviço ao cliente. Aí tem aqui um artigo interessante aqui, né, sobre a logística global e a sua importância, e um vídeo específico aqui, que vocês podem assistir, né, sobre o Jornal da Globo, que vai falar dos portos aqui e da logística entre estados, né, lá da Gaúcha. Vocês estão conseguindo ouvir o que está passando no vídeo ou não? Vocês têm que desativar o mute. Estou ouvindo. Tá ouvindo, mas tá muito picado. Tá muito picada a frase dele. Tá picado e bem baixo. Melhorou? São 13 mil empregos diretos. Melhorou. Números assim mostram que há algo nessa atividade que vai muito além do velho trabalho de atravessador. Os repórteres Luiz Gustavo e Luiz Mota explicam passo a passo o funcionamento do comércio atacadista e mostram a complexa cadeia de empregos que ele sustenta. Aí depois vocês assistem esse vídeo aqui, o que vai falar, gente? A logística tem várias conexões, desde a matéria-prima, ao transporte. A gente tem várias atividades interrelacionadas no que se refere à logística, igual eu estava explicando aqui. O fornecimento da compra, a fabricação em si, a distribuição física até chegar no cliente. Do fornecedor até a fábrica, pessoal, esse esforço aqui a gente chama de esforço de... Deixa eu aumentar aqui. Esse esforço aqui a gente chama de esforço de suprimento. Da fábrica para o cliente, existe o esforço de distribuição. Então, são dois esforços aqui que a logística vem trabalhar, tá? Associando. E aí a gente tem fluxo de materiais de um lado e fluxo de informações do outro. Vamos fazer um quiz para a gente ver como é que vocês se saem? O que eu vou pedir para vocês? Vocês vão acessar o kahoot.it, tá? Eu vou colocar até no grupo aqui, ó, kahoot.it, tá? Para quem já tem um grupo, kahoot.it, ok? E aí, eu vou criar aqui o gamezinho agora, e eu vou esperar vocês entrarem. Eu vou ver se à medida que vocês forem entrando aqui, ó. Deixa eu passar o código para vocês. Este é o código, tá? Que vocês vão usar no Kahoot. Vai aparecer essa tela aqui, vocês vão digitar esse código aqui nessa tela e vai dar um Enter. Vocês estão conseguindo acessar, pessoal? Sim. Aqui também. Dá um tempinho para vocês entrarem. Aí o Douglas já entrou, o Rodrigo, o Fábio Vasconcelos. Até agora nós temos 9 players. Vamos entrar, pessoal.
Mas só tem 14 players até agora? Quantas pessoas tem na sala? Tem várias. Nós temos 23, pessoal. Só 14 acessaram? Quem acessar ganha 1000 pontos, hein? Consegue falar o nome de quem conseguiu acessar, professor? Oi? Consegue falar os nomes de quem já acessou aí? Eu não sei se... Consigo. Aqui, ó. Euclides, Dylon, Bruna Gabriele, Douglas, Rodrigo, Fábio Vasconcelos, Felipe Pera, Israel, Samuel Ribeiro, Levi, Felipe Pera, Israel, Samuel Ribeiro, Levi Gabriel. Vou dar mais 1 minuto para quem não acessou acessar, tá? Professor, não estou conseguindo acessar. Ué, o meu tá verde também. Ele fica verde até dar o start. O professor tem que dar o start. Eu não tô conseguindo acessar. O meu tá escrito You, Where You, o I, sei lá, não tem assim. Tá certo. Quando o professor der o start, vai aparecer as questões preparadas. Ah, tá. Tem 19 players até agora. Alguém não conseguiu ainda? Eu não consegui, professor. Quem que falou que não conseguiu? É a Larissa? Isso. Você digitou carru.it e apertou 122061 e deu um enter? Eu fui pelo link que você tinha. Ah, não, só um minutinho. $20 players. Eu digitei o código que você colocou aí, só que o meu ainda não entrou. Aí na hora que você entra, na hora que você clica em Enter, você coloca o seu nome e clica em OK Go. Aí vai ficar assim, ó. Tá bom, peraí. Aí na hora que eu der o Start, vocês começam. Eu vou ter que entrar de novo. Aí. Olha lá, eu já caí aqui, ó. Só que eu não vou brincar, né? Não tem graça eu brincar. Podemos começar? Ei! Então vamos lá. A Ana entrou. Só uma pessoa que não entrou, gente? Quem não conseguiu ainda? Ah, não, o 23 é comigo? Não, né? O meu só fica na tela verde, não entra. Então, vai começar agora, ó. Então, ó, vocês podem começar, ó. Vou dar o start. Vocês vão responder a pergunta, tá, gente? A pergunta aí, ó. Qual que era a função da logística? Movimentar a tropa, movimentar arsenais, movimentar arsenais e soldados ou movimentar suprimentos? Ao tempo. Ué. O meu não apareceu nada aqui não, só apareceu os desenhos ali, não apareceu uma opção não. O meu apareceu formas geométricas aqui. Eu também, professor, e cliquei o negócio aqui e deu erro ainda. Não, mas aqui, vocês estão olhando minha tela? Agora não, agora eu vi, calma. Então, vocês têm que olhar minha tela para vocês verem quais são as respostas, tá vendo? E aí você vai clicar na figura geométrica relativa. Hã? Ah, tá. Ô, professor, então não vai ter como eu fazer isso, não. Porque eu tô tô vendo a aula pelo telefone celular. Então, pelo telefone é mais fácil ainda, porque o que vai acontecer? Eu tenho que abrir uma aba
E entendi. Você está vendo a aula também, entendi. Não, tudo bem. No próximo você fica esperto. Você traz um computador. Então vamos pro próximo. Next. Próxima pergunta, hein? Oi. Eu vou até sair do jogo já. É só você falar na ordem. Fala o de esquerda, o azul, o amarelo e o verde, que aí vai dar para ver só escutando. Como é que é? Fala esquerda. Tipo assim, a primeira resposta você vai colocar como se fosse o vermelho. Aí a segunda alternativa sua é o azul. Aí dá para seguir só na ordem, só escutando. Entendi. É porque aí você está falando assim que a ordem é vermelho, azul, amarelo e verde, não é isso? Isso. Aí eu olhei as alternativas. Tá. Eu vou ler as alternativas nessa ordem aqui: vermelho, azul, amarelo e verde, ok? Para vocês. Pode ir, então? Pode. Vamos lá. Fábio Vasconcelos está ganhando, hein? Até agora. Tem mais. Vamos à segunda pergunta. 3 grandes aspectos podem resumir a importância da logística empresarial, hein? Globalização, redução de custos, combates da concorrência. Segundo, diferenciação entre fornecedores, maiores ganhos financeiros, agregação de valor. Terceiro, obtenção de vantagem competitiva, redução de custos e agregação de valor. E quarto, obtenção de vantagem competitiva, melhoria do ambiente de trabalho e organização. Vamos para o próximo. O próximo quiz eu faço com mais tempo, tá, gente? Eu vou deixar 1 minuto aí entre perguntas. Dá tempo nem de pensar. Igual passa e repassa, né? Responde ou paga, a bexiga já estourou na sua mão. Vamos lá pro próximo. Vamos ver quem vai. Que isso, hein? Flávio Vasconcelos tem base não, hein? O Israel passou na frente aí do Flávio. Então, próximo. A logística é um termo recente no ambiente empresarial. Por isso, podemos afirmar que é um conceito desenvolvido no Japão pós-guerra, devido à necessidade de eliminar custos, uma estratégia militar que foi adequada superficialmente ao ambiente empresarial, um conceito meramente empresarial que não pode ser aplicado às outras atividades, ou um esforço integrado com o objetivo de ajudar a criar valor para o cliente. Quando eu mudo a tela já para clicar, o tempo já acaba. Olha lá, hein? Exatamente. Quando eu mudo para fazer isso. Terceiro lugar, Gabriel. Segundo lugar, Flávio. E o primeiro com 2.751 pontos. Meu Deus, errei todos. Eu também. Parabéns, Flávio. Parabéns a todo mundo que foi, tá, gente? Nossa, errei todos. Flávio, Gabriel. Mas eu vou seguir a coisa de errar todos. Professor, mas essa última aí, o senhor tinha falado no negócio, só que quando eu fui marcar, não foi possível, eu marquei errado. Porque você tinha falado que foi criado com objetivo para ser usado na guerra, não foi? Não, no início foi criado, você está falando na primeira pergunta, né? Movimentar arsenais e soldados. Isso, não foi? Foi, e a resposta é essa mesmo, movimentar arsenais e soldados. Isso, não foi com esse objetivo? Pois eu ia marcar essa. Então, mas na próxima vocês vão ter mais tempo, eu vou colocar aqui, ao invés de 20 segundos, eu vou colocar aqui 2 minutos para vocês pensarem. Vou colocar 120 segundos, tá? O que vocês acharam aí do quiz? É legal, né? Bacana. Achei legal. Mas professor, minha ansiedade agradece, viu? Esses segundos que foram tão rápidos. Pareceu que eu ia levar uma torta na cara a qualquer segundo. Pois mas porque eu esqueci de passar para mais tempo, sabe? O padrão dele é de 20 segundos, é muito pouco. Aí do próximo eu vou colocar mais tempo. É porque na hora que eu percebi isso, já tinha mais de 15 pessoas. Aí não dava para voltar, não precisa acessar tudo de novo, aí também não. Mas é interessante essas brincadeiras, né? Essas brincadeiras que reforçam o conhecimento. Alguém quer falar alguma coisa?
Pessoal, eu queria fazer, porque o conteúdo da unidade 1, ele termina aqui, tá? Eu queria fazer alguns reforços no sentido aspecto, tá? Eu tenho um material aqui que eu vou até passar para vocês depois, esse material, acho que na segunda aula era mais pertinente de passar, mas é que a gente tem aqui várias atividades logísticas que são complexas, que são interconectadas, que vai do fluxo de informação, mas o que a gente tem aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Como planejamento de aula. A gente tem a logística reversa e os modais dentro da logística reversa. E existem vários tipos de modais existentes dentro da logística e os fluxos da logística. Porque, por exemplo, existe um fluxo, igual a gente falou aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma cadeia de suprimento comum, tá, gente? Normal, tipo de suco de laranja, olha o que acontece. A gente tem os fornecedores agrícolas, né? De defensivos, fertilizantes, tratores, mudas, irrigação, que vão tudo fornecer para a fazenda. Aí o que a fazenda faz? A fazenda planta, né, utiliza esses insumos aqui no plantio e manda para a indústria cítrica. A indústria cítrica, ela justamente vai passar esse produto para um engarrafador distribuidor, que vai engarrafar aquilo ali, né, por exemplo, Minute Maid, e por assim diante o consumidor. Este é um fluxo direto. Mas o que acontece? Quando eu tenho uma parcela dessas garrafinhas voltando para a fábrica, esse esforço aqui a gente chama de esforço reverso, ou seja, logística reversa. Então, eu tenho a logística direta que flui justamente do produtor em direção ao consumidor, e eu tenho a logística reversa que flui em sentido contrário, do cliente para o produtor. Esse processo aqui é interessante porque, por exemplo, pneus, baterias, ou diversos elementos, no caso da reciclagem, estão associados à logística reversa. E a gente vai ver adiante que ela se divide em logística reversas de pós-venda e de pós-consumo. Elas diferem em duas. E é bastante interessante aí a gente falar sobre isso aí, tá? O fluxo direto, então, a gente tem toda uma cadeia que acontece, né? Uma cadeia logística de distribuição, de comercialização, de suprimento efetivamente acontecendo. E eu tenho uma logística reversa que vai ser um tema da próxima aula. Tá? Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Não. Bom, então acho que a próxima aula, pessoal, a gente continua então com os temas. A gente termina aqui então. Coloca, por favor, entrem no grupo de WhatsApp, né? Eu estou vendo aqui que várias pessoas entraram. O aba de vocês vai estar aberto. O que é isso aqui que vocês colocaram? A grade da aula de vocês, né, da turma de vocês. Professor, se possível, tem como você, não sei nem se você já conseguiu fazer, mas se conseguiu, tem como você disponibilizar o que vai ser o conteúdo da aula 2 para a gente já dar uma estudada? Ah, tá. Deixa eu mandar aqui para vocês, ó, no grupo mesmo. Tá bom, obrigada. Manda um livro para a gente, PDF. Mandar o quê? O link da aula? Não, o livro dessa matéria. Ah, eu já até mandei já. Não, o conteúdo da aula 2, o que vai cair, o que vai ser para estudar, entendeu? Tipo, o que você programou. O conteúdo eu já mandei, tá? Os slides já falando de duas coisas aí. Um pediu o livro, o outro pediu... O conteúdo da aula 2 é a versão 1.2, não é isso, professor? Exato. Eu vou mandar os slides também de uma vez para vocês. Tá, entendi que eu queria. Obrigada, professor. Por nada. Essas imagens aí que a gente mandou no WhatsApp é referente que lá no meu AVO, por exemplo, que eu sou de engenharia civil, tá aparecendo como matéria interativa.
Entendi. Essa é a minha dúvida também. Então, vai ser de 15 em 15 dias ou vai ser toda semana? Não, vai ser comigo aqui toda semana, tá? Isso aí deve mudar. Ok. O AVA tá errado, então. Vocês são de civil ou de produção? Eu sou civil. Isso está acontecendo só com aluno de civil ou com todo mundo? Para mim tá presencial. Produção e o meu tá normal. É porque na opção de montar grade, está aparecendo a opção dessa disciplina ser interativa e da disciplina ser presencial. Às vezes, quem está com ela no formato interativa é porque escolheu a opção na forma errada, numa forma que tem uma cor roxa. Ela presencial é na cor azul. Então, tem as duas opções dessa disciplina, tanto presencial quanto interativa. Deve ser que seja por isso. Pessoal, então dá uma olhada nisso, tá? Porque para mim aqui só tem a disciplina seria presencial mesmo, tá? Porque o que acontece? Se vocês ficarem na interativa, aí as avaliações são interativas, né? Então tem que pedir para consertar isso aí. Quem está com disciplina no formato interativo, ou vocês consertam, não sei como é que vocês fazem, tem que olhar com o coordenador. É o Otávio, né? O coordenador de vocês é o Otávio. É esse aqui, ó. Esse aqui que é o coordenador de vocês, certo? Uhum. Então. Isso mesmo. Porque para mim o que ele me falou é o seguinte, que a disciplina seria presencial, tá? Então eu creio que se vocês estão aqui também, a disciplina é presencial. E presencial também, assim, vocês têm a oportunidade de interagir mais com os outros alunos, né? Ok? Ô, gente, como é que vai funcionar, tá, a nossa aula? Hoje, a gente acabou comendo um pedaço do intervalo aqui, mas é porque a gente está fazendo a introdução à aula de hoje, ela tem um conteúdo menor, mas o que eu faço, tá? Eu sigo os conteúdos aqui da disciplina, só que eu complemento muita coisa, tá? Então, na próxima aula, a gente deve ter uma carga maior, tá? De conteúdo, porque passa da introdução e tal. Então, aí o que eu vou pedir para vocês? Igual a gente está falando aqui, eu vou falar de banana, de refrigerados, câmeras frias, eu vou entrar um pouco de intermodais aqui, que eu acho muito interessante aqui esse tema. Eu vou fazer um quiz também, né, referente a isso, mas eu também tenho material extra aqui que eu acho muito válido a gente falar, por exemplo, né, vou colocar aqui para vocês sobre intermodalidade. Intermodalidade, olha aqui que interessante, a gente tem alguns dados do Brasil, tem os modais, né, quais são os tipos de modais existentes, os benefícios, aí tem o modal ferroviário, vocês estão vendo minha tela, né? Quais são as vantagens do ferroviário, quais são os tipos de vagões, isso aqui é muito rico aqui a gente saber. Inclusive vai ter uma aula que vocês vão saber o que significa o 262 da BR-262, o 381 da BR-381. Então, assim, tem um cálculozinho aqui também, bem interessante. Tipos de porto de navios, o ro-ro, né, que são os navios que transportam carros. Então, assim, eu complemento bastante o material do AVA, tá? Porque vocês forem olhar, ele é bem curtinho mesmo aqui. Só que a gente tem mais a ver também como complemento, tá? Ok? Ô Wilker. Ok. Aquela plataforma, aquele aplicativo Saber, ele vai estar funcionando esse semestre? Eu vi no material que você mandou aí que tem um slide lá falando. O aplicativo Saber? Que é dos livros, para poder acessar os livros? Ah, não tá, vai estar funcionando. Porque não está acessando ainda não? Vocês não estão conseguindo acessar ainda não? Não, já tem uns 2 semestres já. A previsão é que ele esteja funcionando, tá? Mas, por exemplo, lá no AVA, vocês conseguem acessar o livro da disciplina. Porém, é importante que você falou para você ter acesso aos livros da biblioteca, né? Então, eu vou checar com o coordenador também. É porque é bom, porque por lá, aqueles 3 exercícios, né, no final de cada sessão,
aparece a resposta, então tem a justificativa da resposta, dá para você ver onde você errou, né? Às vezes, por exemplo, você está ocupado aí, ficar te mandando uma mensagem, às vezes o livro mesmo dá a resposta, então aquele aplicativo é bacana por conta disso. Ah, legal. Você está falando aquelas 3 perguntas no final do livro? O Faça Valer a Pena. Entendi. Você sabe que esse quiz de hoje eu peguei do Faça Valer a Pena, né? Acabou que coincidiu. Mas não se fique aflito, porque eu também divulgo as respostas, tá? Mas tá. independente do saber funcionar ou não, eu vou divulgar as respostas para vocês. No final de cada unidade, por exemplo, unidade 1, tipo assim, aí eu mando para vocês o apêndice, sabe? Com as respostas comentadas, inclusive, por que é essa questão. Eu mando direitinho para vocês. Ah, tá ok. Obrigado. Por nada, que é isso. E aqui, um feedback para a turma de vocês, assim, a turma de vocês é muito boa, assim, eu gostei bastante de vocês porque vocês são participativos, assim, então é muito legal, continue assim, continuem participando, eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, para dialogar, para conversar, vocês trouxeram temas muito interessantes para a aula de hoje, eu gosto muito, assim, sabe, porque o professor fica chato, assim, um monólogo, só o professor falando, porque a gente estuda bastante, né, mas, assim, o novo, aquilo que surge, a prática, as coisas que vão surgindo, esse tipo de discussão é muito rico, né? Igual a gente falou sobre drone, a gente falou de Uber, de patinete, falou de né, e o futuro e tal, engenharia de tráfego, como que funciona, o engenheiro não pode ser, não pode ser. Então, assim, isso é muito legal, assim, eu acho que isso enriquece, assim, todos nós, assim, porque por mais, pessoal, que eu estou lecionando essa disciplina específica para vocês, né, engenharia de tráfego, logística, mas cada um de vocês carrega um corpo de conhecimento dentro de vocês, que vocês aprendem na prática, né, aprendem na vivência, e esse compartilhamento de conhecimento como turma, quando eu falo como turma, é como independente se é vinculado a uma turma do Pitágoras ou não, como um grupo, é muito interessante para a gente evoluir. A gente consegue até ter novas visões a respeito disso. Por exemplo, alguns de vocês, às vezes, vão querer seguir uma linha empreendedora, outros vão querer seguir uma linha de concurso, outros vão querer uma linha de mercado. Então, a gente vai codividindo informação, compartilhando conhecimento aí. Mas, assim, vocês estão de parabéns pela participação. Eu acho que é muito difícil a gente ver uma turma, assim, que gosta, assim, de comentar, de participar. Isso é muito legal, assim. Eu vou dar um feedback, assim, para o coordenador, assim, muito legal, assim, porque eu tive uma primeira impressão de vocês muito boa, tá? Ok? Aí na próxima aula a gente conversa muito mais, né? Beleza. Ok, obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado, tá, turma? Um abraço. Valeu, Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, tchau. Valeu, Wilton. Até mais. Até mais, tchau. Valeu, professor. Até. Falou, até. Com Deus. Boa noite, professor. Boa noite. Bom descanso.